Oi, você que está pela internet conosco, já já a gente vai começar o programa Gente que Fala, tá bom? Loto lá. Os números devem tudo. Mas outros 50 não. Ele. Boa tarde, sim. A voz está bem diferente, mas eu sou a mesma apresentadora, Liliane Ventura. Uma boa semana a todos vocês. Nós estamos aqui simultaneamente pela Rádio Trianon 740M e também pela web, no gentequefala.com.br. Você vai até a TV Êxito e acesse o nosso link ao vivo. Você pode nos ver e nos ouvir. Também peço que você vá até o Facebook, facebook.com/programa Gente que Fala. Participe conosco no 50813782 e também eu quero te chamar a atenção para os nossos convidados de hoje. Como administrador de empresas com MBA em varejo e pós-graduação em marketing, Mauro Calil. Como vai, Mauro? Tudo bem? Tudo bem, ouvintes. Boa tarde a todos. Que trouxe para mim um presentão. Sabe o que? Quer ficar rico? Tem que ler esse livro aqui, ó. Maravilhoso, do Mauro Calil, A Receita do Bolo. A gente até discutiu alguns assuntos referentes a esse livro que estava lá no ensaio para ser lançado. E agora, assim, nas melhores livrarias, A Receita do Bolo. O que você faz aqui? Dá dica de como o pessoal possa economizar e ganhar mais? Sim, na verdade é um livro sobre educação financeira, né? Te dá todos os parâmetros para você construir o patrimônio. E a receita do bolo é a receita do primeiro milhão. Muito bom. E uma vez que a gente faz o primeiro milhão, é fácil alcançar o segundo, o terceiro? Olha, o difícil é alcançar os primeiros 100 mil. Depois dos primeiros 100 mil, a velocidade aumenta bastante e aí fica bem mais fácil, bem mais tranquilo. Você sabe que o único milhão que eu tenho é aquele que eu comprei lá em Itu. Que eu fico olhando para ele, doutor José Carlos Blatt. Boa tarde, Boa alegria tarde. tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Liliana, é um prazer estar contigo, com essa bancada aqui de excelência, aqui, os grandes convidados e os nossos caríssimos ouvintes da Rádio Trianon. Você o conhece bem, doutor José Carlos Blatt, ele que é promotor de justiça, professor universitário e apresentador também, que hoje nós estamos convocando ele aqui para me ajudar. Tá bom, Liliana. Também conosco Luiz Alberto de Araújo Costa, esse grande amigo nosso, ele que é presidente da Associação das Pequenas e Médias Empresas de Construção Civil do Estado de São Paulo, que de milhão ele entende. Boa tarde. É de milhão? Não é bem assim. Não, porque a obra consome bastante dinheiro, não é isso? A construção civil a inflação foi muito grande, o crescimento responde por uma expressão de força de mercado para que inflacione tanto o material como a mão de obra, principalmente a mão de obra, a falta de material e de mão de obra, de material não tanto, mas de mão de obra sim, e nós temos a condição de dizer que hoje em dia a construção civil, embora movimente milhão, mas o empresário fica com muito pouco, principalmente sendo pequeno e médio, que aí ele não sabe, não tem a proteção de fazer bons contratos, que é o que a gente luta sempre. O senhor precisava fazer esse comentário, não, que eu não vou pedir dinheiro emprestado do senhor, não. Tá bom? O senhor que é um empresário bem-sucedido, um empresário que realmente sabe administrar as suas finanças, desde sempre. Teve educação em casa a esse respeito, meu querido Luiz Alberto? Sem dúvida. Financeira? Olha, a educação financeira hoje em dia, o país está sofrendo demais com isso. Eu estava falando ali com o professor Calil. E ele me dizendo dessa história do sujeito gastar mais do que ganha, gastar para
ir no caminho de se endividar. Enfim, hoje precisa ter realmente as empresas o cuidado de educar seus funcionários, de melhor traquejo com a oferta de um melhor salário para não estar com essa turnover, essa troca de empresa constante, né? E o trabalho hoje começa a ser feito porque nunca se viu um Brasil e um desenvolvimento desse tanto. E aí, principalmente na indústria da construção civil. Muito bem. Olha aqui conosco o administrador de empresas com MBA em marketing, Victor Kobayashi, ele que é presidente do Instituto Paulo Kobayashi. Kobayashi, que inclusive a gente quer felicitá-lo aqui, porque hoje, né, o seu povo comemora 104 anos de imigração. Deixaram lá o IEM, vieram conhecer aqui o dinheiro brasileiro, não é isso? Tudo bem? Boa tarde, Liliane. Queria agradecer e agradecer também aos ouvintes da Rádio Trianon. Hoje a gente comemora 104 anos da imigração japonesa. Foram 104 anos atrás que o primeiro navio, Kasato Maru, aportou no Porto de Santos. Olha só. E dia 18 de junho, a comunidade nipo-brasileira comemora essa data. E tem festejos? Tem festejos, teve missa durante o dia na Catedral da Sé, teve alguns eventos. E na Câmara Municipal a gente vai fazer uma homenagem, né, para a principal entidade da comunidade. A Câmara Municipal vai dar uma salva de prata, que é a principal honraria da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, para a comemoração aos 104 anos da imigração japonesa. Merecidamente. Olha aí, gente, nós vamos para o primeiro assunto. Pesquisa Datafolha revela que o ex-governador José Serra, do PSDB, está à frente na disputa pela Prefeitura de São Paulo, com 30% das intenções de voto. Celso Russomano, do PRB, aparece em segundo, com 21%, seguido de Fernando Haddad, do PT, que ao lado de Soninha Francini registra 8%. Gabriel Chalita, do PMDB, e Netinho de Paula, do PCdoB, seguem com 7% na disputa pela preferência. Como é que o doutor Blatt analisa aí já esse quadro das intenções de votos para a Prefeitura de São Paulo? Bom, Liliane, há dois aspectos que eu acho que são importantes a serem analisados. O primeiro é que essa nossa lei eleitoral é uma porcaria, né? Literalmente uma porcaria. Porque enquanto não existir a possibilidade de financiamento público de campanha, né, a questão do caixa 2 das campanhas eleitorais, nós vamos continuar com esse lenga-lenga. Quem poderia imaginar que um dia, né, tucanos ou petistas se aliando, por exemplo, com Paulo Maluf, né, de um lado ou de outro, é algo absolutamente inconciliável com a trajetória histórica dos dois partidos políticos. E de outro lado, a gente começa a observar o seguinte, que as pessoas fazem essas alianças, são alianças voltadas a ter mais tempo na televisão. Então, o que vence uma campanha eleitoral é o marqueteiro. Quem vence a campanha eleitoral é o jogo de imagem, né? Ou seja, a estratégia de marketing é adotada pelo candidato, e não a sua história, e não o ideal político partidário, não as ideias em prol da cidade ou em prol da população brasileira. O que se verifica é realmente algo que é extremamente triste, avassalador com relação à cidadania. Ou seja, as campanhas eleitorais estão hoje pautadas em tempo de televisão. Televisão é entretenimento. Se televisão é entretenimento, nós podemos chegar à conclusão que a política é uma palhaçada. Doutor Carlos Blatt bateu forte, mas lembrando, gente, que ele tem toda a razão, vide o palhaço, né? O Tiririca. Ele só ganhou a eleição justamente porque ele teve grande exposição. Porque o apelo dele, eu não sei fazer nada, eu chegar lá e vou aprender. Está vendo o que ele está fazendo lá? Eu até agora não vi nada, não sei você aí. Eu falo porque eu levo a política, Luiz Carlos, Calil, Kobayashi, algo muito sério. São pessoas que regem o nosso dia a dia. E as pessoas ficam pensando que é brincadeira. É ou não é, Paulo Kobayashi? Verdade. Vitor. Desculpa, Vitor. Do Instituto Paulo Kobayashi. Exatamente. Eu vejo a necessidade do tempo de TV, inclusive, reflete muito nessas pesquisas. A gente não tem ainda uma definição se o tempo de TV, ou se o PSD, por exemplo, vai ter o tempo de TV ou não. Foi realmente uma palhaçada, é uma palhaçada o que está acontecendo sobre a questão do tempo de TV e do fundo partidário com relação ao novo partido, alguns partidos novos, né, e muita água ainda para rolar depois desse tema ser realmente
determinado. Eu vou entrar numa outra questão grave, séria e muito importante. Quer ver só? Nós estamos com o homem aqui das finanças, né? Que é o Mauro Calil, que trouxe, inclusive, a receita do bolo aí para você que, porventura, tem dificuldade em administração financeira no seu dia a dia, eu recomendo. Para dizer o seguinte, não entra na minha cabeça essa conta de que você vai gastar mais para ganhar menos. Eu não entro. As campanhas, sobretudo, são caríssimas. Vídeo vereador para prefeito, a gente fala na casa do R$1 milhão, e não é aquele meu do Itu, não, é R$1 milhão mesmo. E aí, como é que justifica alguém querer gastar tanto para receber pouco? Explica essa conta, Mauro. Então, na verdade, o orçamento, né? Te deixei na saia justa. Não, mas o orçamento, vamos dizer, o orçamento de uma cidade, que seja de R$1 bilhão, ok? Tá. Esse orçamento ele vai ser dividido, né? E a gente vê denúncias de favorecimento aqui, favorecimento ali, etc. Né? Emendas que são colocadas aqui, que são colocadas ali. Tudo isso tem um preço. Entendi. Né? Então, quer dizer, o que se chama hoje, quando um prefeito, um presidente escolhe um ministro tal e dá o ministério, ele é dado para um partido que apoiou. Não necessariamente existe uma questão gestor, técnica, né? Envolvida. Agora, tem algo que eu gostaria de dizer, que as pessoas dão pouca importância para a eleição municipal. A eleição municipal, a meu ver, ela tem um impacto muito mais imediato no bolso do cidadão do que a eleição para presidente da República. Certo. Né? Por exemplo, né, se você tem um problema de iluminação na sua rua, a Dilma nunca vai saber disso. Quem vai resolver isso é o teu prefeito, é o teu subprefeito, é o teu vereador. Né? Se você tem gastos todos os santos dias com a sua condução para você ir e vir do trabalho, a Dilma nunca vai saber disso. Né? Quem sabe disso é o teu prefeito, é o teu vereador. Né? Então, a eleição municipal, né, e aí eu falo como educador financeiro, ela é de suma importância para quem quer ver dinheiro sobrar no final do mês. Né? Porque o teu IPTU, quanto que você paga de IPTU? Isso vai aumentar a tua taxa de lixo, né? E etc, 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 etc. Tá? Mas você acha que isso é falta de esclarecimento, falta de consciência? Eu acredito que tem muito em linha com aquilo que o Blá falou, né? Que isso, na verdade, é colocado de lado. Porque na pesquisa política, né, e eu vejo isso no dia a dia, o cidadão que vota, a grande massa que vota, tá? Olha, um dado interessante. A média salarial no Brasil é de R$ 1.202, ou seja, não é tão grande assim. A gente está falando aí de um pouquinho mais que 2 salários mínimos nacionais, menos do que o salário mínimo estadual, tá? Ou seja, não é uma população muito rica que vota. Na minha opinião, o que decide a eleição é aquele comportamento de ver o seu candidato vencedor para você comemorar na segunda-feira, como se fosse o teu time de futebol sendo campeão. Né? Não é um voto consciente, é um voto realmente de entretenimento. De disputa. Vamos lá, vamos ouvir meu querido Luiz Alberto Araújo Costa. Realmente, eu não estou pensando tão negro assim, mas já estou sendo influenciado. A São Paulo tem um orçamento espetacular. Eu acho que o político ele não pode ser encarado assim como um profissional que recebe uma remuneração e tal, etc., porque senão não se encaixa naquilo, né? Se eu vou ganhar R$10 mil, para que tanta luta e eu gasto 15 milhões para fazer uma campanha? Quer dizer, eu acho que fica difícil, complicado fazer isso e aquilo. A campanha política realmente é gasto no todo, né? O partido é que investe naquilo e pode ter dinheiro por fora, imagina-se que tenha, tá vendo? Mas isso enfim, os partidos declaram os valores que gastam, são enormes, tá? São bem mais do que 1 milhão, tá vendo? Chegam a 2, 3 milhões daquele de Itu que você tem em casa por vereador. Imagine prefeito. Então, isso é uma coisa que pode mudar se a gente mudar o tipo de eleição, né? Fazendo, por exemplo, o voto distrital, porque aí esse contato mais próximo de que fala o Calil, do presidente, do prefeito e do vereador, passa a ser mais próximo ainda,
porque a gente vai ter uma condição de se interagir com aquilo ali, com aquele administrador. Então, esse voto distrital está para sair há muito tempo, mas não sai, tá vendo? O financiamento de campanha deveria também ser através de governo, tá vendo? Mas não se achou uma forma, porque se você está brigando por tempo de televisão e com isso prostituindo o seu modo de ver partidário e político, quer dizer, eu não interessa que eu sou do PT, PSDB, PDB, PLP, eu quero é tempo de televisão. Você imagina quando você tiver que fazer isso para ter mais dinheiro para a sua campanha. Aí é que vai ser uma novela. Então não se achou ainda uma forma desse financiamento de campanha ser de governo, quer dizer, ser uma coisa imposto através de nossos encargos e deixar de ser particular. Além disso, eu acredito que há um progresso em tudo. Entende? Eu não vejo que assim o político está ficando pior a cada dia. Ele está ficando um pouco melhor. Mas numa população ainda com uma certa parte que não tem uma cultura, uma formação Mas, Luiz Alberto, de ideias... o doutor Blatt colocou melhor. Cadê a ideologia de partido? Pois é, mas a Ninguém tem ideologia de mais nada, Blatt, fala aí. Qual a diferença hoje entre o PT, o PSDB e o PP? Eu não consigo identificar. Na verdade, a não ser o tempo de televisão. As plataformas individuais de cada candidato, não se tem o que deveria existir, como existe, por exemplo, o bipartidarismo que nos Estados Unidos, né, os democratas e republicanos, mas eles têm o ideal. O que se perdeu é o ideal. Me parece, é o que tudo indica, é que a essência, né, a transformação dos efetivos partidos políticos, hoje que são, na verdade, são casas em que aceitam qualquer pessoa de qualquer lugar, desde que tenham dinheiro. E empreiteiras por trás sempre, né, claro? Não. Foi pro seu campo. Grandes empreiteiros. Grandes. Exatamente. Não, são sempre as mesmas, né? São sempre as mesmas que estão nos grandes escândalos, desde dos escândalos de corrupção que nós investigamos há 15 anos atrás, no início da máfia dos fiscais até hoje, né, as empreiteiras continuam sendo as mesmas desses grandes escândalos nacionais. Agora entrou a tal de Delta aí. Mas há outras que nós já investigamos há tantos anos. Não entrou, porque o senhor está enganado. A Delta é a Queiroz Galvão. Alaranjou. Essa série de laranjas, etc. Então, se não mudar essa questão ideológica, me parece que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ou seja, toda eleição vai ser disputada o quê? Tempo de televisão. E tempo de televisão, para mim, eu acho que é muito pouco para a realidade nacional. Muito bem, gente, você pode nos acompanhar ao vivo através do nosso site gentequefala.com.br, vai até o ícone TV Êxito. Grande parte da população acima de 50 anos sente extrema dificuldade em lidar com o computador, não é verdade? Por isso, promover a inclusão digital dessas pessoas por meio de aulas de capacitação é a missão realizada pelo projeto Integração, inserindo a terceira idade na era digital, promovido pelo Instituto Paulo Kobayashi há mais de 6 anos, em parceria com a Câmara Júnior Brasil-Japão. Nossa, vocês identificaram e foram trabalhar em cima realmente de uma população carente, porque hoje, vamos combinar, né? Eu fico olhando aquelas pessoas que assuntos de extrema necessidade. Estou falando de rede social, não. Estou falando de ir ao banco, de fazer uma transação bancária. Algumas bandeiras de banco agora já vêm com a história, não vai ter mais extrato no papel, é lindo, muito bonito, mas aí o que fazer com essa população? Quem participa desse projeto? Olha, a gente realmente identificou essa faixa da população que não tem capacitação pela informática. Hoje as crianças, os jovens, toda escola pública já é construída com laboratórios de informática. Os projetos sociais de inclusão digital, eles são voltados, na grande maioria, para as crianças e para os jovens, principalmente no que tange a capacitação, capacitação profissional. E o núcleo, a terceira idade, sempre foi preterida nessa inclusão digital. A gente realmente viu essa grande necessidade, né? Criamos esse projeto de inclusão digital para a terceira idade. E como é que faz para participar? A gente está com 30 salas de informática espalhadas pela cidade de São Paulo e pelo estado de São Paulo, né? Espalhadas em alguns bairros. O sujeito ele pode se cadastrar, dependendo da região onde se mora, né? Algumas salas elas têm hoje fila de espera, porque
é uma grande união entre diversas entidades, né, para promover a inclusão digital. Então, a gente tem apoio de parceiros, de empresas, da iniciativa privada, o próprio cidadão que vai à aula não é totalmente gratuita, ela acaba, algumas salas ela se mantém, né, com uma ajuda mínima, né, do aluno, né, e que paga o professor, e que paga as instalações, né? Mas, de qualquer forma, não é um projeto, já está em execução, já é um sucesso. Já está em execução, né, já tem mais de 5.000 pessoas atendidas, né, e já está rodando. Tem algum site que a gente possa fornecer? Tem sim. É o site do Instituto Paulo Kobayashi, é www.ipk.org.br. Muito bem. Você já fez alguma loucura com o dinheiro? A falta de planejamento, muitas vezes, pode levar pessoas a tomarem atitudes perigosas. Os senhores aqui não ficam imaginando que é mulher comprando sapato, não, tá? Não. Já estou avisando os comentários, Enilda Salvato. Porque senão já viu, né? Vai dizer, porque as mulheres, porque não tem nada de mulher, não, viu? Todos nós, tá bom, seu Luiz Carlos Alberto? Não, mas é verdade. A mulher Luiz, influi muito nisso, na loucura com o dinheiro. Tá? Veja bem, eu tenho um exemplo de um caseiro, né? Ele comprou um carro usado e a esposa queria um presente, entendeu? E ele deu um carro usado para ela. O problema não é esse. O problema é que, além da falta de necessidade de ambos terem um carro, entendeu? Também ela não sabe dirigir, nem tem carteira. Eu posso concluir duas coisas aí. Me ajude a pensar. Ou o caseiro dele ganha muito bem, eu sou candidato a essa vaga. Tá bom, doutor Blatt? Porque você concorda? A mulher que eu presei vai lá ter o carro. Ou essa mulher, eu tenho que fazer curso com ela. A mulher não sabe nem dirigir e já ganhou um carro. Olha, que espetáculo. Para você ter uma ideia, hoje se compra um carro em 60 meses só. Mas já houve um tempo que se comprava em 80 meses, tá certo? Eu estou dizendo só porque um carro usado, ele pode ter um preço até de 15 mil reais e você dividir isso em 60 vezes, tá? Parece ser interessante a compra. Mas quando você parte para saber que você está cada vez mais endividando coisas inúteis, o seu salário, o seu rendimento, que o Calil estava me demonstrando ali que tem que ter uma certa regra para isso, tá? É infinitamente impossível. O Brasil precisa ter um cuidado com cheque especial. Hoje o cheque especial é um assalto. Antigamente se prendia o agiota, hoje não se prende o banco que solta um valor daquele de cheque especial há 20 anos. Hoje tem que ter cuidado com as taxas de cartão de crédito não paga. Aquilo é um agiota que está no meio da rua que precisa ser preso também. Há 20 anos ele faz isso e não está preso. Tá? E esse pessoal vai dando a oportunidade da pessoa chegar a um ponto que ele não consegue pagar aquilo. Eu acredito que haja no brasileiro em si a vontade de pagar. Ele é um povo, vamos dizer assim, honesto com os seus compromissos. Mas vai chegar a um grau que isso vai prejudicar terrivelmente, porque ainda tem a inflação, que acresce nos juros o problema da inflação, quer dizer, ele vai consumir mais e vai diminuir mais o poder de compra. E hoje tem um incentivo do governo federal do consumo. Eu acho que esse incentivo do consumo ele leva a entender que a pessoa pode consumir. E a pessoa tem que ter muito cuidado com isso. As empresas devem instruir os seus funcionários para isso. Tá, né? Tem que ter muita condição a não ser, evidentemente, no caso daquele rapaz que ganha um salário razoavelmente pequeno, mas que comprou 140 e tantos imóveis, trabalhava lá. Mas ali eu não tenho nada a ver com isso, é problema do doutor Blatt. O doutor Blatt que cuide, né? O doutor Blatt, sobre social, então aqueles políticos que conseguem ganhar várias vezes, né? 50 vezes na loteria, são processos mágicos, né? Mas assiste razão o que acabou de ser colocado, porque o Brasil, né, vive um momento de ficção econômica, né? É o 6º país do ranking mundial, né, com relação à economia, né, a 6ª economia do mundo, né? E nós temos mais de 30 ou 40 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, né? Ou seja, pessoas que ganham menos de R$100 por mês. E aí vem uma campanha, né, que na verdade, que ao invés de ensinar a pescar, dá o peixe. Que essa campanha, que me parece que é uma campanha absurda sobre vários aspectos, porque acaba criando, na verdade, cabos eleitorais,
né, currais eleitorais, em que as pessoas acabam recebendo um salário de miséria ou então um valor subvencionado, né, e acabam, obviamente, atrelados a esse esquema político-ideológico que a gente está vivendo hoje, um momento muito delicado. E o que acontece é que a Europa está em crise, a Ásia está em crise, Estados Unidos está em crise, o mundo está em crise, e aqui as pessoas continuam comprando e sendo estimuladas pelo governo federal. O que está acontecendo é o seguinte, pode escrever o que eu estou dizendo, após as eleições municipais, nós vamos passar a ter a verdadeira realidade da economia brasileira, que também, né, está subvencionando, né, valores, né, está mascarando a inflação, que ela efetivamente existe. Ela está, obviamente, dentro das nossas casas diariamente e as pessoas continuam, né, nesse furor econômico ditado pelo governo federal, dizendo que aqui o Brasil não passa por crise, segundo o Lula, é uma apenas marolinha. A marolinha pode se transformar depois das eleições municipais e certamente com o agravamento das crises econômicas na Europa e nos Estados Unidos, um verdadeiro tsunami. Falar em eleição municipal, eu estou aqui ao lado do Victor Kobayashi, que também é pré-candidato a vereador para São Paulo, não é isso, Victor? Na verdade, eu sou vereador suplente de vereador, né? E estamos também com o nome como pré-candidato à vereança de São Paulo. A vereança de São Paulo. E como é que é o seu dia a dia com o dinheiro, com as finanças? Olha, realmente, eu vou ter que ler bastante o livro A Receita do Bolo, do Mauro Calil, que é importante a gente administrar bem, né, o dinheiro. Hoje eu estava vendo as notícias que praticamente a classe D hoje ela supera em termos de poder de compra a classe B, não com o orçamento familiar, mas o número de pessoas da classe D hoje para um grande fabricante, para o comerciante, ele está mais interessado em atingir, né, o público da classe D do que o da classe B. O consumo de massa vem dessa base mesmo. Agora, tem dois assuntos aqui. Uma questão é a loucura com dinheiro, né, que não é o dia a dia. Loucura com dinheiro é, por exemplo, essa paixão do automóvel seu caseiro pela esposa dele. Não, do Brasil todo. Ele é um sujeito apaixonado e que não mede esforço. Fala, não, tudo bem, um dia ela vai. Ou também, né, como a Liliane estava falando, assim, a mulher, quando ela vai comprar Lá vem, a 48ª rasteirinha, né? Enfim, ela não se incomoda, ela fala, poxa, isso é minha paixão, isso é a loucura, né? Eu vi na internet outro dia um sujeito que pagou $200 mil por um pombo de corrida, uma ave de corrida, né? Então, isso, para mim, para qualquer um de nós que está aqui na mesa, não, mas ele não ganha dinheiro com ele correndo? Então, pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que não. É igual quem investe em cavalos, né? Então, enfim, a questão da paixão, isso é a loucura. Não, é melhor que a rasteirinha. Luiz Alberto tá olhando para mim, Luiz Alberto. Não. É melhor que a rasteirinha, que vai gastar e vai me perder. Algo que mistura a loucura com esses dois temas que foram comentados. Por exemplo, na Páscoa, tá, eu coloquei até no meu Facebook, tá, tem uma foto, tá lá, de um supermercado. Compre seu ovo de Páscoa em 10 vezes sem juros. Absurdo. Tá? Gente, isso é um se crime. a gente parar para pensar, Um ovo de isso é um Páscoa crime. custa R$23 pagando caro, tá, no supermercado. Você dividir em 10 de 2,30 e você vai pagar até depois do Carnaval de 2013. Né? Isso é loucura. Agora, obviamente, o que o comerciante busca aí? Ele busca a venda múltipla. Do sujeito que pode comprar um ovo, ele vai comprar 10 todo mês. Né? Então ele fala, mas aí eu posso comprar R$23, cabe no meu orçamento. Algo que o Blá falou, e o Luiz também falou com muita propriedade, é o seguinte, vou fazer uma conta grosseira, tá? Vamos dizer que a inflação esteja 4% ao ano, que parece baixa, mas não é. Tá? Em 5 anos, a gente teria juros sobre juros, inflação sobre inflação, 20% de inflação no período de 4 anos, tá ok? Tá. Então, se você tem um orçamento de R$2.000, nos quais você gasta 1.000 com dívidas, parcela fixa por 5 anos, e os outros 1.000 em água, luz, condução, etc., quando você tiver a inflação de 4 anos sobre os 1.000 que não tem parcela fixa, né, porque feijão não tem parcela fixa,
Transporte não tem parcela fixa. Material escolar não tem parcela fixa. Você vai estar gastando 1.200 mais os 1.000 de parcela fixa. Ou seja, você está endividado em 10%. E esse é o problema que está todo mundo E quanto que deve ser? Vamos clarear a mente do povo em casa também, que a gente aprende, né? De quanto tem que ser, qual o percentual dos gastos nossos pode estar comprometido no salário? Tá ok. Ó, o endividamento, ele é saudável até 20% da tua renda líquida, desde que seja para algo bom. Por exemplo, sua casa própria. Tá? Não é o endividamento para comprar a 4ª televisão de plasma. Mas aí não pode comprar? Pode. O pessoal está em casa. Mas aí é melhor, lá, né, mas aí é melhor poupar primeiro. Doutor Blatt adora eletrônicos. Entreguei ele agora. Certeza. Entreguei. Ele adora eletrônicos. Você pensa nisso, doutor Blatt? O tempo todo, né? Não, assim, olha, vou comprometer ou não vou comprometer, não vou entrar na sua intimidade. Aí existe uma coisa que eu acho que é importante colocar. Às vezes as pessoas têm compulsão, né, por determinadas coisas. E essa é a loucura, né? Essa é a grande loucura, né? Então, ser, por exemplo, aficionado como eu, né, por eletrônica, por tecnologia, beira às vezes a loucura, né? Porque chega no mês e fala, eu quero mais um cabo, e aí a gente acaba comprometendo o orçamento. Mas a sua loucura também é algo que você pode depois desfazer. Você pode planejar. Ajuda a pensar nisso, assim. Por exemplo, quero trocar o computador. Se eu posso vender um para adquirir o outro, estou fazendo loucura? Depende. O que você deve fazer nesse caso, tá? Você pode ter quantos computadores você quiser, só que não se endivide para isso. Você faz uma poupança prévia. O mecanismo do financiamento é exatamente o mesmo. Você vai pagar R$200 por mês para comprar um novo computador? Ok. Poupe R$200 por mês e então compre o seu computador. Você vai ter, até porque eletrônico nesse caso, olha só, uma televisão que na promoção do Natal passado custava R$5.000, hoje está custando R$3.500 e se bobear, vou chegar com dinheiro à vista, por R$2.000 leva. Né? Por quê? Porque tecnologia é produto perecível, nesse caso específico. Então, a pessoa fala assim, poxa, o R$500, vamos dizer que eram R$5.000, eram 10 parcelas de 500, se ele poupar as 10 parcelas... Ainda vai ter troco. Em 3 meses ele está comprando a televisão, porque caiu o preço, né? Continua poupando, ele nunca vai ter problema de endividamento por conta disso. E essas promoções que a gente vê aí relâmpagos? Aí fala, não, vale a pena, aí você faz o comparativo e tal, vale a pena ou não vale? Vale a pena entrar desde que você já tenha o dinheiro, não fazer o parcelamento. Tá? Eu faço muito isso. Né? O que você deve fazer? Você deve construir um colchão financeiro. Né? Esse colchão financeiro tem lá liquidez imediata, aplicações conservadoras, etc. Porque todos nós temos oportunidades, por exemplo, de comprar um terreno uma vez por ano, um carro que está vindo na Bacia das Almas umas 2 vezes por ano aparece. Promoções relâmpagos, aquela compra pela internet, né, compras coletivas. Eu e minha mulher, a gente só vai em restaurante agora com compra coletiva. Eu também, né? muito bom. E o que acontece, a gente vai no mesmo restaurante que a gente ia muitas vezes, tá? Pagando na bem mesma menos. parrilha argentina, pagando 30% do valor e a gente come às vezes os mesmos pratos, né? Então, agora, você não aproveita essas oportunidades se você não tiver dinheiro. Porque para aproveitá-las, ou você tem dinheiro, ou você se endivida. Já descobri porque eu estou dormindo mal, doutor Blatt. Meu colchão está vazio. Eu mando fazer um colchão de dinheiro. A vida tá dura, hein? Tá duro, tá duro. Gente, a onda de arrastões na cidade de São Paulo levou policiais civis, militares e agentes penitenciários de segurança a donos de restaurantes aqui na capital. Os comerciantes que contratam o serviço contam com informações privilegiadas. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Carneiro Lima, os donos de bares e restaurantes que receberem esse tipo de proposta devem denunciar as corregedorias das corporações pelo Disque Denúncia 181. Doutor Blatt, tem sido comum esse tipo de apelo. A polícia vai lá, chega, fala, mas também você não tinha segurança, que mandou você não contratar? Isso já é bastante conhecido, inclusive isso já acontecia, venda de esquema de segurança com a máfia. O Al Capone, na década de 20, no século passado, vendia segurança para os comerciantes. Sem dúvida. Ganguisterismo. É o gangster, né? Ou seja, a figura do gangster que não está sendo ressuscitada, apenas remodelada. Isso aconteceu, por exemplo, também com as milícias no Rio de Janeiro, né? Que é de fundamental importância. A gente não pode esquecer que no Rio existe o problema do tráfico e o problema das milícias. As milícias são formadas por policiais bandidos,
não são policiais, são bandidos, são corruptos, violentos, que, obviamente, se a pessoa não cede ao gatonete, né, ou seja, a compra lá da TV a cabo pirata, ou botijão de gás, ou então ao esquema de segurança da comunidade, a pessoa acaba, obviamente, morta ou com seus bens surrupiados. E aqui em São Paulo a mesma coisa tem acontecido. E é por isso que a gente tem que repensar a questão do bico policial. Porque os policiais que fazem bico, obviamente o fazem porque precisam reforçar o seu orçamento. Porém, eles acabam, é muito comum nós verificarmos nesses últimos tempos, de arrastão em restaurantes, viaturas paradas na frente dos restaurantes. Não por determinação da Secretaria de Segurança Pública ou do batalhão de área, mas porque aquele policial, durante o seu trabalho, né, está fornecendo segurança privada, né, com a viatura, porque no dia seguinte ele vai trabalhar sem farda naquele local. Então, nós estamos vivendo uma roda viva. E eu me sinto um verdadeiro idiota como promotor criminal, porque a toda pessoa condenada na justiça criminal é mais um recrutado para o crime organizado, para dentro do PCC. Então, na década de 20, no século passado, nós tínhamos o Al Capone. Agora, nesse novo milênio, nós temos como o grande gangster da maior organização criminosa do mundo, o Marcola. E, obviamente, os policiais corruptos que servem esse mercado, obviamente, para todo mundo poder ganhar dinheiro e que se dane a população. Se dane a população e, de fato, né, eu morro de dó desses comerciantes que proporcionam e dão oportunidade de emprego, né, que é a sua principal atividade, que se vê prejudicada e acuado diante de tudo isso. Não é isso, Luiz Alberto? A Prefeitura de São Paulo ela contratou, do trabalho, vamos dizer assim, extra dos policiais, passou um período contratando isso. E também contratou para todas as subprefeituras 3 cargos a coronéis e tenentes coronéis. Eles estão lá há 11 anos, 10 anos aproximadamente, os coronéis aposentados, reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, num esforço para que isso se tornasse uma coisa oficial, trabalhando dentro do governo, e assim por diante. Mas ainda é uma coisa, um pingo d'água no oceano para que se faça a nível de Estado e federal, talvez para que a polícia consiga desenvolver uma atividade àqueles que querem, e que o aposentado, o reformado também trabalhe. Eu achei uma atitude bastante interessante. Não tem saída porque segurança ela não é só aquilo que se presta, que se chantageia ou que se faz alguma coisa. Segurança, o que o comerciante, o empresário, por exemplo, vai fazer uma obra próxima a um local de muito criminoso, muito ponto de venda de cocaína, etc., ele tem que submeter a isso, porque ele tem medo. A segurança é uma coisa tão terrível, que ela impõe medo. E hoje, com a mudança do sistema, por exemplo, o bandido mata o policial mata o bandido. O policial que mata o bandido, ele antigamente fazia isso, em legítima defesa, e um pouco também como imposição de respeito. Hoje a polícia já perdeu também um pouco de respeito na sua forma de ser, porque se tem um regime que tem que ter um certo cuidado com a violência até mesmo do sujeito que é criminoso, do vendedor de cocaína. Enfim, tem uma conjuntura hoje que leva a um engodo, que é muito difícil a segurança ficar plena e absoluta fornecida pelo Estado. É possível, mas é muito difícil, muito caro, é complicado, leva a problema de salário, de melhora de vida, enfim, tem muita coisa nesse meio. Daí, então, eu não vejo saída. A única forma que existe para isso seria uma regularização melhor das empresas de segurança, porque também hoje as empresas de segurança, na maioria delas, são irregulares e elas utilizam os trabalhos da própria polícia também. Quer dizer, são pessoas policiais e que usam os policiais para trabalhar na empresa de segurança deles. Victor Kobayashi, é uma questão de vontade política também. Também, eu vejo essa mudança, essa ampliação da operação delegada, né, que comentaram agora, é muito importante para regularizar o bico dos policiais militares. Não é o suficiente, hoje as subprefeituras elas contratam, né, para fazer operações, a chamada operação delegada, contratam o horário do bico
do horário livre dos policiais militares para realizar ações da municipalidade. Mas é importante a gente saber regularizar esse horário, né, do livre do policial militar. Ô, Calil, passa de novo pela sua seara, né? A questão financeira. Na verdade, o dinheiro permeia tudo, né? E realmente, assim, se um pai de família está com dificuldade financeira, ele vai arrumar uma alternativa. Né? É muito melhor, ou é menos pior que seja um bico, né, do que entrar para a criminalidade, né, para fazer parte do partido, né, do PCC. Né? Então, o que eu vejo aí é, mais uma vez, essa questão: distribuição de renda, controle melhor de finanças, as próprias finanças pessoais. A pessoa que ganha, eu falo isso no meu livro, né, o assalariado é o sujeito que mais tem chance de ficar milionário, né, por incrível que pareça. Só que ele tem que ter Repete essa frase. o assalariado é a pessoa que mais tem chance Não de tenho ficar a mínima milionário. dúvida disso. O empresário, o risco dele é tão grande que matematicamente ele entra numa fórmula impossível de ficar milionário. Olha só. E a Não tenho questão dúvida dele é que ele disso. tem que ter um pouco de paciência e muito planejamento. Disciplina, né? No caso de um policial militar, a disciplina já faz parte dele. E isso seria facilmente trabalhável, mudando algumas chavinhas na cabeça da pessoa. Só uma questão aí, Doutor Blatt. para defender, obviamente, os policiais que ganham mal, deveriam Ganham ganhar muito mal. bem. E, na verdade, quem deveria gastar menos, talvez ler até o seu livro, né, a Receita do Bolo, são os nossos governantes. Ou seja, administrar bem, não o dinheiro particular, mas o dinheiro público, né? Dar um basta à corrupção, ao desvio, desmando, né? E pagar bem aquele que está, obviamente, à frente de algo de suma importância para a população, que é a segurança E pública. o pior, doutor Blatt, hoje a corrupção, pelo menos na área de construção civil, ela é insignificante ao ponto da péssimo gerenciamento, o péssimo projeto, o péssimo desenvolvimento em si. Toda cidade hoje tem um inferno de trânsito porque ela não teve uma antecedência nos seus projetos urbanísticos. Hoje, aí o governo pode gastar um rio de dinheiro que ele não consegue mais regularizar a situação do trânsito. Quando ele investe no transporte coletivo, ele investe no transporte coletivo errado também. Quer dizer, São Paulo está falando em corredor. Corredor de ônibus é um troço contrário ao que é moderno. Quer dizer, é um verdadeiro drama. Tá vendo? O que pensar do governante que não sabe governar? Ele coloca os seus secretários de acordo com a posição partidária, a condição de confiança, etc., onde ele deveria colocá-los na posição de capacidade. Competência passa longe. Não, é problema. Hoje as finanças dos municípios, principalmente de São Paulo, são mal dirigidas, são pessimamente dirigidas. Você imagina que há pouco tempo atrás teve uma outra prefeita, que agora quer ser prefeita novamente, que ela, por conta de não pagar da inadimplência, a inadimplência é ruim, que é aquela inadimplência que você não paga, mas tem o dinheiro. Então, ela conseguiu elevar as taxas de financiamento e não financiamento de São Paulo a extremos. Enfim, a gerência do governo é tão ruim que ele não consegue fazer investimento. O investimento que faz é errado. Meu Deus, é muito difícil, é complicado você imaginar hoje que a corrupção, que é horrível por causa do exemplo, né, e por causa do que se espraia em toda a população e na cabeça das pessoas, ela é considerada ainda o pior mal. Mas a gerência vem atrás hoje ainda gastando muito mais dinheiro público do que devia para colocar na polícia, por exemplo. Vamos para a hora do ouvinte. Jaime do Jardim Bonfilho. Olha para você, Luiz Alberto. Nos últimos 10 anos, teria ocorrido o efetivo fortalecimento das pequenas e médias empresas a nível nacional? Muito pouco, muito pequeno. Nós queremos lei que garanta uma fatia de mercado. Por exemplo, quando for falar em Copa do Mundo e Olimpíada, tem que se dizer que toda obra grande vai ter que ter uma fatia de mercado para a pequena e média empresa. Essa fatia de mercado, girando em torno de 30%, satisfaz. A pequena e média empresa emprega 80% da mão de obra da construção civil. A construção civil emprega quase 70% da mão de obra de toda a mão de obra do Brasil, e ela não tem uma reserva de mercado. Para fazer um estádio do Corinthians, por exemplo, lá deveriam estar contratadas diretamente pelo menos 20 ou 30 empresas pequenas e médias. E lá não tem nenhuma, é só uma grande
que contrata em regime de subcontratação, aviltando o contrato da pequena e média, diminuindo com isso a capacidade de registro dos funcionários, de material de primeira linha e desenvolvimento tecnológico da construção civil. Pela madrugada, caso para o doutor Blatt. Olha aí, o Celso Garcia, do Sumaré, fala assim, é importante lembrar que o partido do Paulo Maluf já foi base de apoio do governo FHC. Foi também no governo estadual do Serra e do atual Alckmin. E o PSDB já apoiou o doutor Paulo no segundo turno para prefeito em 92. Ok, só veio Ele só afirmar. Exatamente o que eu disse agora há pouco, ou seja, é inconcebível, né, na trajetória de todos esses partidos políticos, né, que, inclusive, um debate memorável entre o falecido Mário Covas e o Paulo Maluf, onde o Mário Covas colocou a seguinte pergunta, né? Daria para o senhor Paulo Maluf, explicar à população o que significa o verbo malufar? Né? Então, essas trajetórias históricas, e o Lula também se contrapondo, e hoje a gente vê o quê? Renan Calheiros, Sarney, Collor, enfim, as pessoas ligadas historicamente ao PT, ligadas ao PSDB, ligadas, enfim, à história recente desse país, todos no mesmo barco, todos disputando o mesmo espaço, sem qualquer ideologia. Então foi nesse sentido que a gente colocou e o ouvinte apenas reiterou Muito bom. o nosso entendimento. O Gabriel da Tatuapé para você, Victor. Na sua opinião, por que o Serra tem uma alta taxa de rejeição, segundo a última pesquisa da Folha? Porque ele já foi governante, ele já foi ministro, ele já foi governador, ele já foi prefeito. Não que ele tenha sido um ruim governante, mas uma taxa de rejeição ele já teve, né, já é conhecido, né, muitos até opositores acabam falando sobre discordâncias, né, de gestão. Então ele acaba tendo bastante visibilidade na mídia, mais do que os demais. O Hélio de Santa Cecília, para você, Mauro Calil. As classes C e D que estão em ascensão social têm meios de obter uma educação financeira? Tem sim. Na verdade, através do meu livro também. Além disso. Além disso, nós promovemos muitas palestras gratuitas de educação financeira. Basta entrar no nosso site ou lá no Facebook, digitar Academia do Dinheiro. Você vai ver muita coisa gratuita. Eu, por exemplo, depois aqui do programa, vou propor ao Vitor Kobayashi de fazer uma palestra no Instituto para o pessoal que ele atende. Que bacana. Tá? Agora, essa questão aí de ascensão social, não sei se vocês sabem, ou o vídeo sabe, mas olha só, o parâmetro de a classe A, B ou C ou D é, primeiro, a renda, depois a educação, né, formal em casa e a quantidade de objetos que você tem em casa. Então, você tem uma geladeira, conta tantos pontos. Você tem um carro, vai contando pontos para dizer se você está na classe A, B ou C ou D, né? Ou, enfim, qual classe seja. Tá? O que deveria ser modernizado nessa metodologia é colocar o nível de endividamento como pontos contra. Tá? Porque não adianta nada você ter geladeira, televisão, 3 carros, fazer viagens, etc., se você, para tudo isso, está pagando juros. Adianta sim. A presidente da República diz que a classe D, E, F, G e H está mudando todo mundo para B desde que compre. E incentiva a compra, o consumo. Indeterminadamente, ela poderia, inclusive, dizer, desde que seja um consumo consciente, que preste atenção na inflação, que veja a quantidade percentual que está influindo no seu salário real e assim por diante. A Marisa, da Chácara Santo Antônio, para você, Victor. Fui aluna do Paulo Kobayashi e tive profunda admiração pelo profissional que ele foi, um grande homem. O senhor pretende seguir os exemplos dele na sua próxima candidatura? Olha, justamente por isso que a gente faz o trabalho através do Instituto Paulo Kobayashi. É um trabalho de continuidade, né, das ações sociais e, com certeza, é uma das nossas bandeiras. Ele foi vereador, foi presidente da Câmara Municipal, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, né? Como faleceu no segundo mandato de deputado federal, a gente se vê nessa obrigação, né? E na cobrança também de muitos dos ex-alunos, dos eleitores, de dar continuidade ao trabalho que ele sempre fez.
Eu quero entrar num assunto aqui que eu acho importante, porque nós não tivemos ainda tido a oportunidade de estar junto com o Dr. Blatt, e acho importante compartilhar algumas informações com você aí em casa. Nós tivemos recentemente um crime em São Paulo que chocou a todos nós, que foi daquela moça, que eu não preciso dar detalhes, que acabou culminando, então, com o esquartejamento do seu parceiro. E a minha pergunta é o seguinte, doutor Blatt, para nós que nos deixa tão perplexo diante de uma atitude dessa, é algo comum no dia a dia de quem lida com esses assuntos? Eu fiz mais de 600 plenários do Tribunal do Júri na carreira, são 20 anos como promotor, praticamente 20 anos como promotor criminal, e, infelizmente, esse tipo de crime ele é mais comum do que possa parecer. Esse teve, obviamente, muito mais mídia por se tratar de uma pessoa muito rica, né? E, obviamente, as pessoas muito ricas acabam aparecendo por interesse das televisões, das rádios, dos jornais, etc., mas isso acontece também nas periferias do Brasil afora, com maior ou menor intensidade, né? Então, é bastante comum esse tipo de problema, a começar que se verificada, né, a origem dessa moça, né, que era uma prostituta, né, que saiu da noite, foi levada pelo sujeito, né, que tiveram lá o seu relacionamento, ele praticamente a escravizou financeiramente, houve uma série de percalços, atraiu como ela atraiu juntamente com ele a primeira mulher, etc. Então, existe uma série de questões que vão ser objeto de análise no Tribunal do Júri. E, obviamente, que a imprensa já pré-condenou, mas existem algumas questões que podem até vir a atenuar a pena dessa mulher, né, por questões técnicas. Pode ser de quanto? Ela pode ser condenada até 30 anos se for um homicídio qualificado, como está sendo posto pelo Ministério Público, ou receber aí um benefício do chamado homicídio privilegiado, cuja pena vai de 4 a 8 anos de reclusão. Isso vai depender, obviamente, do momento em que ela for julgada, vai depender muito da maestria do advogado, né, com relação às teses, vai depender do esforço do Ministério Público, ou seja, de convencer 7 jurados. Todo julgamento no Tribunal do Júri é uma grande loteria. Por falar em dinheiro, né, e de se tratar de uma pessoa tão rica, ela era casada, me parece, em comunhão de bens com o marido dela. Não sei, se tivesse sido, por exemplo, ela teria participação na herança? Nesse caso, ela vai, obviamente... Como a Richthofen. Sim, aí existe a necessidade da família ingressar em juízo, no cível, com uma ação, né, inclusive para excluí-la da herança, né, por conta que ela foi a causadora da morte do seu marido. Então, essa é uma questão bastante complexa, por isso que, inclusive, há advogados acompanhando os dois lados da família, né, da família dela ou da família dele, exatamente para depois discutir no cível as repercussões patrimoniais desse crime, inclusive com relação à criança, né, que a criança é herdeira, né, da vítima, a herdeira desse patrimônio. Então, tudo isso deverá ser objeto de discussão, uma discussão acessória num primeiro momento, mas depois, de passado algum tempo, será a discussão principal, porque, infelizmente, o que move o mundo é o dinheiro. Agora, doutor Blatt, essa é a minha dúvida, quer dizer, se eu sou autora do crime, da pessoa que tinha o patrimônio, a minha cabeça, por lei, já era excluída, né? Se eu fiz isso propositalmente. O Código Civil estabelece uma série de regras, né, para a exclusão da herança, né? E, obviamente, uma ação dessa, obviamente, será julgada procedente, porque ela efetivamente deu causa, né, a esse evento e não poderá participar, vai ser excluída. Agora, existe aí a questão a ser observada que o filho, né, do casal é efetivamente legítimo herdeiro. E aí é que entra uma outra discussão, né? A guarda desse filho pela família de quem, né? E, obviamente, ele terá direito, obviamente, a uma parcela da herança que deverá ser usufruída ou administrada pelo juiz da esfera civil, né? Porque quem tem a guarda da criança vai administrar a herança dele, exatamente, né? exatamente. É o tutor. O tutor poderá fazer o que quiser com esse dinheiro. Não poderá fazer o que quiser, mas será fiscalizado e, obviamente, aí entra aquela discussão, e se viu agora recentemente,
a discussão para verificar o DNA da criança, exatamente porque por trás de toda essa história existe aí uma grande fortuna, né? Porque esse cidadão vendeu recentemente um grande império industrial, comercial, conhecido no Brasil inteiro, que é a IOC, e obviamente esse dinheiro, de uma forma ou de outra, iria para esse filho, que é herdeiro legítimo. Falar ainda na sequência de crime aí, rapidamente, o Brasil tem recebido exemplos de pessoas de terceira idade que têm reagido a assalto, né? No Nordeste, nós tivemos um senhor que reagiu ao assalto. No Sul, aquela senhorinha que acabou culminando com a morte do assaltante. A sua leitura sobre isso, Luiz Alberto? Eu acredito que, antes de tudo, a pessoa vai adquirindo uma certa idade e ele vai vendo essa injustiça do assalto, do criminoso, do sujeito que faz o filho que usa droga, etc. E isso leva a uma intolerância pelo estresse, pelo excesso. E você vê o caso do pai ou da mãe que amarra o filho, que mata o filho drogado, e que não aceita mais o assalto. É muito perigoso isso, é impossível. Tem que se fazer uma campanha para que não haja essa reação, principalmente nas pessoas de idade, porque eles vão ainda sem a condição técnica necessária para fazer uma coisa dessa e mais descontrolado pela raiva, pela indignação daquele fato estar ocorrendo. Então, eu acho que só uma campanha muito grande conseguia isso. Agora, na verdade, a incidência maior são nas pessoas de idade. Você sabe que me Eles chamou não a atenção, aceitam uma coisa Luiz dessa. Alberto, que na entrevista, doutor Blatt, ele disse assim, o assaltante me abordou e disse, me dá o que é seu. Ele falou, é meu, não é seu. E botou para correr. Isso é a lógica. Você viu a da indignação, pessoa né? Indignado e absolutamente transtornado pelo que vê e ouve todo santo dia. É verdade. E está ficando difícil. Por que está ficando difícil? Porque a gente precisa se qualificar para ter emprego. Na hora que a gente não se qualifica, o emprego fica difícil de arranjar. E aí essa complicação cada vez leva o parafuso para baixo. Eu não sei como se quebrar isso a não ser com investimento. Investimento, crescimento, controle de população, principalmente controle da população, investimento em moradia. O Blatt ele tem um cálculo na cabeça dele de que se deixasse de ter corrupção nos órgãos públicos, nos dirigentes públicos, no emprego daquele dinheiro recolhido pelos impostos e taxas, deveria ter um investimento maior. E isso é muito importante que isso aconteça. Agora, muito mais importante e imediato é que se melhore o gerenciamento desse dinheiro. O gerenciamento desse dinheiro leva a um prejuízo 20, 40 mil vezes maior do que o da corrupção. Corrupção é horrível, porque ela contamina, é uma coisa podre, é horrível isso. Mas, infelizmente, se tomar conta inicialmente de um bom gerenciamento, já melhora bastante. Olha, deixa eu mais uma vez cumprimentar aqui a todos, né, os japoneses, hoje comemorando 104 anos de imigração japonesa ao Brasil. Vai acontecer um evento na Câmara Municipal, hoje durante todo o dia também os festejos, não é isso? Exatamente. Hoje também a Câmara Municipal vai dar essa salva de prata, essa homenagem para a comunidade nipo-brasileira. Estão todos os ouvintes convidados, né, no plenário principal da casa, e onde a gente vai comemorar essa imigração que contribuiu, né, na construção da cultura brasileira, essa Com cultura certeza. rica, né, de miscigenação de culturas, e a gente hoje comemora essa cultura japonesa que ajudou nessa cultura brasileira. Em todas as áreas, no que diz respeito ao meu gosto, na culinária, então, Deus, é muito bom demais. Olha aqui, a nossa recomendação, a receita do bolo, por Mauro Calil, para você que deseja, e aqui é um livro fácil, fininho, olha, é fácil para você adquirir, lê-lo e colocar em prática, não é isso, Calil? Muito fácil, qualquer um constrói esse bolo. Qualquer um gostei, hein? Eu vou chegar lá. Vamos todos aí, uma excelente dica aí para presentear. Meu querido Luiz Alberto de Araújo Costa, muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu é que agradeço imensamente. A construção civil ela é a única indústria que admite o cidadão desqualificado. Portanto, ela é um primeiro passo para que violência, para que droga, etc., se afaste da nossa população, incentivando a construção civil, principalmente na pequena e média, que é a empregadora, e não dando a ela o direito dela não registrar um operário, porque ela é subempreiteira de um contrato aviltado.
Doutor Blatt, muito obrigada pela participação, a casa é sua. Eu que agradeço mais uma vez o convite honroso de estar aqui nessa bancada maravilhosa, né, com seus ouvintes aqui da Rádio Trianon. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, na produção Zenilda Salvato, Nicole Dalmaso, Soncler Rodrigues, na técnica Darina Freitas, Luiz Felipe Batista, Luiz Lascaz e Benê Benê. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Um beijo a todos e até lá.